A apresentação se refere ao trabalho Diversidade de ciliados límnicos do Estado de Minas Gerais, checklist e distribuição, realizado pela aluna Thaís Pezente, sob a orientação do professor Dr. Roberto Dias e o apoio da equipe do Laboratório de Protozoologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. O filo ciliófora faz parte do clado Alveolata e, segundo a literatura, abriga mais de 8.000 espécies distribuídas por 15 classes. Os organismos desse filo são os mais diversificados e especializados dentro do grupo dos microeucariotos unicelulares. Uma característica dos ciliados é que eles apresentam, em pelo menos um dos estágios de vida, cílios simples ou compostos, associados a uma infraciliatura complexa. Ela é dividida em região oral, que serve para filtrar o alimento, e uma região somática, que serve para locomoção. Nessa imagem, a gente consegue ver alguns pontos na região posterior, onde são localizados os cirros, ou seja, os cílios compostos, e a gente também consegue ver o macronúcleo. Esses organismos apresentam um macronúcleo hiperpoliploide e micronúcleo diploide, que participa da reprodução sexuada por conjugação. Já a reprodução assexuada ocorre por fissão binária transversal na maioria dos táxons. Apresentam grande variedade de formas e tamanhos, variando de 10 micrômetros a 4,5 milímetros, podendo ser solitários ou coloniais. Podem ter diversos hábitos de vida. Alguns são parasitas, como os tricodinos, que vivem nas brânquias de peixes. Outros podem viver em simbiose com outros organismos, como os que vivem no intestino de herbívoros. Os de vida livre se distribuem por diversos ambientes, como musgo, líquens, solos, acúmulo de água em plantas, água salgada, água salobra, água doce e também são encontrados em estações de tratamento de esgoto. Os ciliados atuam como importante elo na teia trófica dos ecossistemas que habitam, podendo se alimentar de bactérias, algas, outros protozoários, micrometazoários e também servirem de alimento para esses dois últimos. Mesmo com toda essa importância, no Brasil ainda são escassos os trabalhos que buscam identificar os ciliados de água doce utilizando técnicas ciliatológicas adequadas para a identificação até o nível de espécie de uma forma segura. E se no Brasil a situação já é complicada, em Minas Gerais o cenário se torna ainda mais explícito. Por meio de uma revisão de literatura especializada, buscando artigos, monografias, dissertações e teses, foi feita uma busca por trabalhos onde tinha registros de ciliados límnicos no estado de Minas Gerais. Foram encontrados 7 trabalhos realizados em todo o estado, sendo que desses 4 eram dissertações, 2 teses e um artigo científico. Foi observado que das 8 bacias hidrográficas existentes no estado, apenas 3 foram contempladas com estudos: a Bacia Paraíba do Sul, a do Rio São Francisco e a do Rio Grande, sendo encontradas, respectivamente, 111, 92 e 44 morfotipos de ciliados em cada uma. Sobrepondo os resultados de todos os trabalhos, Minas Gerais tem um registro de 173 morfotipos diferentes distribuídos por 11 classes, sendo que 2 delas abrigam 68,78% dos organismos. A Bacia do Paraibuna foi a que teve mais trabalhos, 4, sendo 3 deles nos córregos da cidade de Juiz de Fora e 1 na cidade de Além Paraíba. A Bacia do Rio São Francisco teve 2 trabalhos, sendo um na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e outro com diversos pontos de coleta por toda a extensão do Rio das Velhas. A Bacia do Rio Grande teve 1 ponto de coleta em um trabalho, na cidade de Itajubá. Mesmo as bacias onde tiveram pontos de coleta, é possível perceber que ainda falta uma grande área para ser estudada. Lembrando que existem mais de 8.000 espécies diferentes registradas na literatura e 173 se mostra um número muito inferior ao esperado, já que em Minas Gerais existem muitos corpos d'água distribuídos por diferentes ecossistemas. Dentre esses 173 morfotipos registrados, apenas 1,16% possui algum dado associado de 18S. O 18S é um dos dados moleculares mais utilizados para o filo, já que ele não sofre muitas mutações e isso permite a gente entender a evolução desses organismos. Esses dados ressaltam a necessidade de ampliar as investigações sobre ciliados no estado, já que 49,13% desses micro-organismos não eram identificados até o nível de espécie, o que é essencial para a gente entender as relações ecossistêmicas. Os ciliados apresentam importante papel ecológico nos ecossistemas e em estudos aplicados. Como potencial biotecnológico, pode-se destacar um trabalho de 2012, que utilizaram toxina contra predadores de um ciliado para combater alguns fungos e bactérias causadores de doença.
Associados a bactérias, os ciliados ajudam na digestão de animais ruminantes, como os bovinos, tendo muitos estudos que mostram como a eficiência alimentar desses animais é aumentada de acordo com a população de ciliados simbiontes. Por serem unicelulares, são muito sensíveis a mudanças no meio e ótimos indicadores da qualidade da água com relação à poluição orgânica e de tóxicos, já que muitos sobrevivem apenas em condições muito específicas. Em estações biológicas de tratamento de esgoto, os ciliados auxiliam na remoção de matéria orgânica, contribuem no processo de floculação, controlam as populações de bactérias através da predação e são bons indicadores da eficiência do processo. Esse trabalho contribui para a gente entender melhor a protozoologia no estado e também nas linhas de pesquisas realizadas no Lab Proto da UFJF mesmo, como a taxonomia e a ecotoxicologia. Por toda a importância ecológica que os ciliados apresentam, são necessários novos esforços amostrais com taxonomistas treinados para a gente entender de verdade a diversidade de ciliados que tem no estado de Minas Gerais, com foco futuro em suas aplicações ambientais. Agradecimentos especiais à equipe do Laboratório de Protozoologia da UFJF, ao FJF, à FAPEMIG, ao CNPq e à Semana de Biologia da UFJF.